Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza. E hoje no Saturday Horror Show eu vou falar sobre um filme clássico que eu reassisti essa semana. Na verdade eu vinha reassistindo alguns dias para poder, porque quando você tá no esquema normal de trabalho aí, fica complicado de sentar e assistir um filme de 1h40 assim. Nosferatu, o Fantasma da Noite, The Phantom of the Night, ou The Phantom of the Nacht, em alemão, né? É um filme de 1979, do Werner Herzog, que é o que eu falei lá, que dirigiu o documentário dos vulcões, né? Tem o Klaus Kinski, maravilhoso no papel de Nosferatu, de novo. Klaus Kinski, a gente descobriu recentemente por um livro da filha dele que ele é um baita de um escroto, um cara horroroso, mas que não apaga a obra que o cara fez. Infelizmente a gente tem que separar a figura pública da figura jurídica aqui. E ele tá maravilhoso nesse filme. E aí ele é uma refilmagem do filme original, baseado na obra do Bram Stoker, do Nosferatu de 1922, que eu já fiz o vídeo aqui no canal. E ele vai pegar assim, ele é uma produção... Eu acho que ele é uma produção alemã. O Werner Herzog, ele vai contar a mesma história praticamente. O final aqui vai ter uma nuance diferente, mas o modo como é conduzido o filme, ele segue a mesma história do Nosferatu original, ou seja, o personagem do... Aí você vai ter aqui, ó, o Klaus Kinski como o Conde Drácula, a Isabelle Adjani como a Lucy Harker, o Bruno Ganz como o Jonathan Harker, o Roland Topper como o Rainfield, e o Walter Langast como o Dr. Avram Van Helsing. Aí tem mais uma galera aqui que eu não vou falar, depois você procura na ficha técnica aí. É uma produção franco-germânica. Tem parte de coisas feitas na França, recursos franceses, e parte alemão. Então esse filme ele é filmado naqueles castelos na Alemanha, assim, são os castelos bem soturnos. Então ele vai contar aquela história clássica do Nosferatu. É o personagem do Jonathan, o Jonathan indo até a Alemanha porque tem um conde, o Conde Drácula, que quer comprar uma propriedade, no caso aí na Inglaterra. E aí ele vai e ele chega lá, então acontece tudo que tem no Nosferatu original, assim, você vai ter o momento em que você vai ter aquela cena do jantar que ele vai receber, a cena que ele passa na vila. É muito interessante que você tem os ciganos, né, representando ali o pessoal da vila, falando, ó, não vai, toma cuidado, dá as dicas para ele e tal. Ao mesmo tempo a Lucy, e aí essa é a transição que é muito interessante. Ao mesmo tempo que você tem os eventos acontecendo com o Jonathan indo para o castelo, você tem a Lucy reagindo na vila dela, onde tem o Van Helsing, ela é sobrinha do Van Helsing e tal. E o que acontece? Eles vão, esses fatos vão acontecendo e a Lucy vai seguir, ela tem uma conexão, né, com o Jonathan, e ela percebe que as coisas estão dando errado. E quando o Jonathan chega lá, o Nosferatu, ele percebe, ele vê uma foto dela e ele fica alucinado por ela, pela pureza que ele sente nela e tudo mais. Então ele vai fazer aquilo, ele vai morder o Jonathan 2 vezes, vai deixar o Jonathan preso. Só que ele vai embora e deixa o Jonathan lá. E o Jonathan, ele consegue fugir e ir ao mesmo tempo atrás da vila dele, porque ele sabe que o Nosferatu, o Conde Drácula, ele tá indo para lá, né? E ele teme pela Lucy. É interessante você ver, pensar no nome, Lucy, aqui no Y dela com diminutivo, de luz, né? Ela vai fazer referência à palavra luz, que é o grande inimigo das trevas, do vampiro da noite, né? Que é o nome do Nosferatu. E aí vai acontecer
aquele momento clássico, né, que a gente tem, que é o Nosferatu indo no barco, então levando os cachorros com a terra dele, porque o vampiro tem na mitologia dele, ele tem que ter a terra de onde ele era de origem, e ele vai indo embora vai no navio, aí começam a morrer as pessoas no navio. A cena do navio chegando assim e parando sozinho, o pessoal olhando, né? E aí o navio tá cheio de ratos, né? E ele vai trazer a peste, então começa a morrer todo mundo da cidade, assim. Esse filme, ele tem uma cena clássica que é de um morcego vindo em câmera lenta, assim, voando, né? Que sempre faz a ideia. Então sempre que o Nosferatu tá vindo, tem essa imagem do vampiro, ou seja, a morte chegando lentamente, a noite chegando lentamente. E aí ele traz, lembrar que esse filme ele passa no final do século XIX, né, por volta de aqui não tem, mas seria tipo 1880, 90, assim, que você vê que pela vestimenta do pessoal. E o que acontece? Quando ele chega, o navio está infestado, eles vão ver que está todo mundo morto, né? O capitão amarrado, assim, aquela cena clássica do capitão amarrado no mastro chegando. Aí eles vão ler o diário de bordo e eles vão perceber que a peste veio com o navio. E aí cria um caos generalizado na cidade. Lembrar que a Europa tem, né, esse histórico da peste negra. Então o que acontece? A peste se espalha na cidade, as pessoas começam a morrer e tal. O Jonathan chega, mas aí ele já tá completamente assim, como ele foi mordido 2 vezes, ele tá já um morto-vivo. Ele tá quase virando um vampiro. E aí ele fica sendo tratado e tudo mais. A Lucy começa a pesquisar, o Nosferatu aparece para ela, né? E aí o Van Helsing vem, conversa com ela começa a pesquisar coisas sobre o Nosferatu, sobre o Conde Drácula, e ela percebe, ela lê 2 coisas. Então ela lê os clássicos, o negócio do crucifixo e tudo mais, e aí ela lê que o único jeito de você matar ou com uma estaca no coração, né, ou uma mulher pura, de alma pura, não só pura. E é muito interessante que a Lucy, ela tá sempre de branco, né? Tem uma cena dela na praia, assim, que ela tá sentindo a relação que ela tem com o Jonathan e tudo mais. E que o único jeito é uma mulher pura segurá-lo até amanhã. E é a minha cena favorita de filme de vampiro até hoje, que eu falei no filme do Nosferatu de 1922. E que nesse filme ela é muito mais bonita ainda. Acho que o drama que o Werner Herzog consegue dar, no modo como ele filma, ele faz essa homenagem ao expressionismo alemão, assim, de usar muito a sombra. É óbvio que nesse ponto o filme original é muito mais interessante do uso, até porque ele só tinha esse recurso. E é interessante como o Werner Herzog, ele é muito bom, né, como eu falei no filme lá dos Vulcões, de filmar localidades. Então ele consegue, esse filme tem 1h40, e essa 1h40, esses 20 minutos de diferença, eles são preenchidos com imagens dos locais, de você sentir assim o bucolismo de alguns lugares, o ambiente sinistro de outros, né? E aí ela conversa com o Nosferatu, ela percebe que tem alguma coisa errada. Aí ela vai falar com o Jonathan, e o Jonathan não a reconhece mais, e nesse momento ela percebe que ela o perdeu. Que não está, dentro do Jonathan não existe mais o Jonathan. Ele se tornou um ser da noite. E aí o que ela faz? Ela entende que ela vai ter que ser essa moça que vai ter que dar todo o sangue dela, vai dar a vida dela para segurar o Nosferatu até o dia nascer. Então ela deixa a janela aberta, né, para o sol pegar o Nosferatu, ela se deita, ela faz aí ela põe o Jonathan num canto assim e faz um círculo de sal para que ele não fuja, né? E aí ela vai armar esse plano pro Nosferatu. E é a mesma cena clássica, ela vem, se oferece para ele, e aí a hora que ele começa a sugar o sangue dela,
e ele vê que vai estar tá próximo do dia nascer, ele vai sair, ela pega e o puxa de volta, tipo, fica aqui comigo. E aí, de novo, essa ideia que eu sempre falo, que eu acho muito louca nessa cena. O Nosferatu, ele troca um minuto de carinho, que eu acho que no filme de 1922 fica mais claro isso daí. Nesse filme, como eles criam essa lenda da mulher pura e tal, então o sangue dela é irresistível para ele, ou seja, então a hora que ela põe a mão e tipo, continua aqui, ele abre mão da eternidade dele para ficar do lado dela, assim, que nesse filme não fica tão claro quanto é no filme de 1922, mas é muito louco. E aí nasce o dia e ele vai morrer. E nisso o Dr. Van Helsing, ele entra já sabendo da história, ele sobe as escadas e encontra a Lucy morta. Morta como? Morta-viva, ela vai virar um vampiro. Então ele pega uma estaca e enfia no coração da Lucy. Só que quando ele faz isso, ele volta, o Jonathan, ele meio que revive. Quando o Van Helsing desce com a estaca cheia de sangue, né? Não mostra, a cena fica só sugerido que ele teria matado a Lucy pela estaca cheia de sangue. Porque o Nosferatu virou pó, né? E ele desce, o Jonathan chama ajuda. E o pessoal vem e fala, não, ele assassinou a Lucy, ele conta uma história, e o pessoal leva o Van Helsing preso, o Van Helsing percebe que você falar que ele contar a história verdadeira não vai chegar a lugar nenhum, ninguém vai acreditar nele. Essa parte é um pouquinho ruim, essa cena, porque tem o tiozinho assim, aí chega o prefeito, não, leve, não sei o que, e fica, não, mas o fulano morreu, que dá a ideia que todo mundo morreu da cidade. Eu acho que essa cena, dentro desse clímax do filme, é meio besta, na resolução do desfecho, assim, mas aí tem e eles levam o Van Helsing preso. Aí quando eles levam o Van Helsing preso, uma das serviçais da casa olha pro Jonathan e fala tudo bem, ele fala assim, limpa isso daqui, aí ele manda ela limpar o sal, então ela limpa o sal, ele sai do círculo, e quando ele sai do círculo, você percebe que ele já está nas feições do Nosferatu, ou seja, ele virou um Nosferatu. É muito doido. Opa! Acabei de dar um spoiler, não avisei que tinha spoiler. E ele vai virar o Nosferatu. Então ele, na verdade, o Nosferatu tá dentro dele, então ele já arranca aqui assim, aí ele tá com o crucifixo, ele arranca o crucifixo e joga fora, que foi um crucifixo que uma aldeã deu para ele, para protegê-lo, assim, você já vê que ele tá nas feições, a unha dele já tá grandona como a do Nosferatu, os dois dentinhos ali, e aí você entende que o Nosferatu fez o quê? Ele tá no corpo do Jonathan, ou seja, você não matou o vampiro, ele vai continuar a maldição dele. E aí termina o filme. O filme tem aqui no YouTube, eu vou colocar no comentário aqui tem uma versão dublada, mas está em 4K, é maravilhoso assistir. Se você puder assistir o YouTube numa televisão HD, visualmente é magnífico de assistir. Eu tive esse filme em VHS, eu tava contando pra Laís, uma vez, esse filme aí, ele marcou uma época, porque se você pegar hora que começa o Nosferatu, você der play no Dusk and Her Embrace do Cradle of Filth, ele faz igual, foi sem querer, parece que os caras do Cradle of Filth fizeram isso, mas sabe a história do Pink Floyd com o Mágico de Oz? Ele dá se você tocar o Dusk and Her Embrace, a partir do momento que começa, que dá aparece o primeiro crédito e você dá play no Dusk and Her Embrace, faz o barulho da porta abrindo, os gritos do Danny Filth, meu, fica magnífico você assistir ouvindo o Cradle of Filth e vendo as imagens do Nosferatu, dá pra você entender de boas o filme, assim, e fica sensacional. Uma vez eu tava contando, eu virei, porque eu tava tomando café e vendo o finalzinho do filme na cozinha, né? E a Laís olhou e falou, nossa, que filme é esse que você tá assistindo? Essas músicas, essa trilha sonora assim, e é legal porque a trilha sonora é bem interessante do filme. O filme é magnífico do ponto de vista técnico, assim. E eu virei um ano novo uma vez, acho que foi 2001 ou 2002, sozinho, eu tava numa fase que eu não tava legal, assim, eu falei, não, eu quero passar, não, foi 2000, eu acho que foi 98, foi no ano que eu me formei, mas se eu não me engano foi isso daí, na faculdade.
E eu vi no Cradle of Filth, meu plano era esse, meia-noite, dar play e viver essa experiência que eu falei, rolando o Cradle of Filth. E caiu uma tempestade, assim, eu tava muito louco. Foi uma virada de ano inesquecível. From Hell total. Beleza? Diz aí, você já assistiu esse filme? Você conhece? O Bola Higgs, ele falou, pô, eu tenho esse filme aí em DVD. Esse eu tive em VHS, em DVD eu não tive. E aí, tanto que pra assistir, eu assisti aqui na plataforma do YouTube. Tem o filme em 4K inteirão aí, bem legal de ver. Se você puder ver numa televisão digital, fica muito legal, bem interessante assim. Deixa o like, dislike, se inscreve no canal. Eu vejo... Ah, eu não falei do poema? Opa, o Eder vai brigar comigo. Vamos lá. Ô, Didio, e o poema, Didio? O Eder falou, ele briga mesmo, ele chama minha atenção se eu não ler o poema. O poema é No Meio da Noite. No meio da noite fui atropelado pelo pensamento de não poder mais existir fisicamente entre tantos outros, seres tão mortais quanto a mim, que assim como eu, tanto necessitam existir incessantemente nas mentes alheias, assim como os meus. Epa! No meio da noite, fui atropelado pelo pensamento de não poder mais existir fisicamente entre tantos outros, seres tão mortais quanto a mim, que, assim como eu, tanto necessitam existir incessantemente nas mentes alheias, cheias de sonhos de grandeza cotidiana, assim como os meus, na ânsia de deixar a sua indelével marca em outro ser que tem o mesmo medo que eu, de ter o mesmo fim que o meu, não importa como, quando ou onde. A gente morre de medo de morrer e ter sido em vão essa vida, de não ter feito diferença, né? E é legal esse medo de aparecendo para a luz das trevas do Nosferatu. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você gosta dele? Eu esqueci de falar alguma coisa que chama muita atenção? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.